contra todas as expectativas. O Saitama, que já não tinha contra quem lutar, não tinha ninguém páreo para ele nessa porra desse mangá, acabou de ficar mais forte, pessoal. E isso só comprova aquilo que eu falei naquele vídeo de opinião que eu mandei há pouco tempo atrás. Caso vocês não tenham visto, deixar o linkzinho aqui em cima. Também deixar o card no final do vídeo pra vocês verem depois desse, tá bom? Eu disse nesse vídeo, pessoal, que a ideia de One Punch Man dentro da cabeça do One mudou muito ao longo do tempo. Porque se o cara muda de ideia de semana pra semana, imagina ao longo dos anos. E porque no início, a ideia do One era fazer um protagonista que tinha o poder do final da história logo no começo da história. E agora a gente já tá vendo que não é assim, né? O protagonista que já era o mais forte de todos acabou de ficar mais forte ainda. Ele ainda tem potencial pra ficar ainda mais forte, né? Então, só comprovar aquilo que eu falei. Eu só me pergunto se a evolução do Saitama funciona como a evolução do bastão de metal ou é como a evolução do Garou, né, pessoal? Porque o bastão de metal, depois que ele evolui e a luta acaba, ele volta a ficar mais fraco. Já o Garou não, o Garou evolui e continua forte, né? Talvez no primeiro pensamento é que a evolução do Saitama seja como a do bastão de metal, né? Porque a gente poderia pensar que o Saitama não teria como viver na Terra sendo tão forte como ele tá agora, né? Porque qualquer movimentozinho, qualquer peido que ele desse iria destruir tudo. Mas eu acho que também não é bem assim, né, pessoal? Porque a gente sempre viu que o Saitama nunca teve problemas pra controlar a força dele em nenhum momento. Em nenhum momento ele matou alguém sem querer ou fez qualquer coisa que destruísse tudo assim sem querer. Então acho que vai continuar do mesmo jeito, né? O Saitama, mesmo que tenha agora um nível de poder totalmente diferente, acho que ele vai continuar conseguindo controlar a força dele do mesmo jeito. Então, acho que a evolução dele, ela não volta a... Não é como a do bastão de metal, que volta a enfraquecer depois. Acho que ele vai continuar forte mesmo. Só aquilo, né? Se ele tiver a intenção de dar um soco sério na Terra, ele vai ter que tomar cuidado, né? Porque agora o soco sério do Saitama tem níveis, né? O soco sério de antes agora não é mais o soco sério atualmente. Se ele for dar um soco com toda a força, atualmente vai destruir a Terra. Então, atualmente, o Saitama tem 3 níveis, basicamente. Tem o soco normal, o soco sério e o soco super sério, né? Ele não nomeou de soco super sério, mas, assim, é como eu falei, né? Agora o soco sério tem níveis e ele vai ter que maneirar até mesmo o soco sério. Aí também você pode pensar que como ele se uniu ao Saitama do passado, ele voltou a ficar mais fraco, né? Realmente é possível que como ele se uniu ao Saitama do passado, o poder dele voltou a diminuir, mas no caso, acho que o que aconteceria aí é criar uma média entre os dois poderes, né? Então mesmo que ele tenha ficado mais fraco, comparado ao que ele estava lá na lua de Júpiter, ele ainda está mais forte do que ele era antes dessa luta começar, então de qualquer forma, o Saitama ficou sim mais forte. E antes de continuar com a análise do capítulo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para ficar por dentro dos meus vídeos e vamos para a análise do capítulo. Uma coisa que esse capítulo trouxe, pessoal, não foi só o fato de o Saitama ter agora um nível de poder diferente, né? Agora a gente descobriu que o Saitama tem poderes diferentes, ele não tem só o poder de ser forte, ser rápido, ser resistente. Ele de fato tem poderes e são poderes cósmicos, né? Porque essa viagem no tempo que a gente viu nesse capítulo não foi o Garou, foi o Saitama, a gente viu aí. O que o Garou fez foi só pra mostrar pro Saitama como é que se faz, mas quem voltou no tempo foi o Saitama. Então sim, o Saitama tem poderes cósmicos, só que não sei se isso vai fazer muita diferença a partir de agora, né? Porque o Saitama meio que perdeu as memórias dele sobre o que aconteceu naquela luta, né? Então ele não sabe que ele tem esse poder de voltar no tempo, ele não sabe que ele tem poderes cósmicos. Então não sei se isso vai fazer diferença. Se a gente for ver o Saitama usando esses poderes cósmicos em algum momento na história, acho que vai ser no máximo ali na luta final contra o God, né? Então acho que por enquanto não vai fazer muita diferença. A não ser que tenha sobrado alguma memória, né? Porque como os dois se uniram, eles se fundiram, acho que talvez o Saitama se lembre de alguma coisa vagamente. Talvez ele se lembre que ele lutou contra alguém num lugar estranho, né? Mas enfim, acho que ele não vai se lembrar como é que usa aí a viagem no tempo, nem como usar poderes cósmicos. Bom, a gente já falou sobre o nível do Saitama, mas a gente ainda não falou sobre o nível do Garou, né, pessoal? Porque apesar de a evolução do Saitama ter sido o destaque desse capítulo, o Garou também evoluiu, né? A gente viu nesse gráficozinho que apesar de ter sido assim bem mais devagar que o Saitama, o Garou também evoluiu. Então qual será que foi o nível de força que ele tava antes de a gente morrer naquela parte lá, né? Eu imagino que seja mais ou menos não, acho que tá no nível, ou talvez até um pouquinho acima do nível do Saitama quando essa luta começou, sabe? Quando ele ainda não tinha começado a evoluir. Então, se o Garou fosse capaz de viajar no tempo, então, e voltasse lá pro começo da luta, talvez ele tivesse uma chance contra o Saitama, mas também provavelmente não, né? Porque o Saitama evolui muito mais rápido, então no final das contas o Saitama só daria uma surra no Garou. Mas enfim, pelo menos no começo da luta ele poderia começar vencendo, mas só depois que ele levaria essa surra. Bom, e quanto a usar a viagem no tempo dentro do roteiro de One Punch Man, talvez algumas pessoas até pensem que isso é viagem demais, que isso já seria passar do ponto, né? Ou talvez fosse uma maneira muito fácil de resolver esses problemas aí, mas, gente, eu enxergo o universo de One Punch Man como se fosse o universo da Marvel ou da DC, né? Que é um universo que praticamente qualquer coisa pode existir. Pode existir tanto coisas místicas, como a gente já viu que existe, né? Como também viagem no tempo, o multiverso. Gente, é bem possível que em algum momento de One Punch Man a gente veja um multiverso, tipo um Saitama maligno, outra coisa do tipo, porque em One Punch Man qualquer coisa pode existir, é como o universo da Marvel ou da DC. Então, por mim tá tudo bem que tenha acontecido viagem no tempo, porque talvez, quem sabe, a gente no futuro a gente não tem um arco inteiro só de viagem no tempo, Saitama voltando no tempo, a gente conhecendo aí, talvez Saitama enfrentando ele mesmo no passado, mas enfim. Eu enxergo o universo de One Punch Man dessa forma.
E no final das contas, a viagem no tempo resolveu não só a morte do Janus, né, pessoal? Também resolveu aquele negócio sobre a radiação que eu falei alguns vídeos atrás sobre. É porque radiação, gente, é um negócio que dá câncer, né? Um negócio que mata a longo prazo e dá câncer até nos descendentes da pessoa que foi exposta à radiação. Então agora a viagem no tempo também resolveu essa questão. Os heróis não vão ter câncer, ninguém foi exposto à radiação, então no caso resolveu tudo. Agora, um conceito interessante que esse capítulo trouxe, pessoal, foi esse aí de inversão de causalidade. Eu admito que eu me esforcei um pouquinho para tentar entender esse negócio, mas acho que eu consegui entender. É porque normalmente o passado antecede o futuro, né? Então o passado é a causa, o futuro é a consequência, mas no caso aí o que aconteceu foi inverter. O futuro foi a causa e o passado a consequência. O futuro veio e deu um soco na cara do passado. Então acho que é isso que ele quis dizer com inversão de causalidade nessa parte aí, né? Agora, quanto a esse outro conceito aí de zero punch, que a luta terminou com 0 socos, eu acho que é porque é como se esse soco aí nunca tivesse sido dado, né, pessoal? Porque essa linha do tempo em que eles lutaram lá na Lua de Júpiter, agora ela não existe mais. Então é como se toda essa luta, que agora só a gente sabe que aconteceu, nunca tivesse acontecido. E também é como se esse soco nunca tivesse sido dado, né? Eu acho que é isso. Sinceramente, eu acho que esse conceito do zero punch man aí é mais difícil de entender do que o conceito de inversão de causalidade, né? Na verdade, eu acho até que tá um pouco errado, porque será mesmo que dá pra considerar que acabou com 0 socos, pessoal? Porque, ok, aquela linha do tempo não existe mais, aquele Saitama não existe mais, mas naquele momento ali que o soco foi desferido, ele ainda existiu. Foi só depois do soco que ele se uniu a outro Saitama e deixou de existir, né? Então, talvez tenha sido um conceito que o anime meteu aí no meio só pra, sei lá, deixar mais interessante, mas eu acho que de qualquer forma foi um soco sim. A gente viu ele desferindo esse soco, então foi um soco. Só depois do soco que ele deixou de existir, então foi sim, continua sendo o One Punch Man, de qualquer forma, né? Só que ele inventou esse conceito aí. Bom, mas mesmo que aquele Saitama não exista mais, pessoal, todo mundo viu ele desferindo aquele soco no Garou, né? Se o Janus viu, todo mundo também viu, então vamos ver quais vão ser as consequências disso, né? Bom, provavelmente algumas pessoas não vão dar nem bola, porque muita gente nem sabe qual era o nível do Garou naquele momento, então foi só um careca normal pelado que deu um soco num monstro qualquer. Outras pessoas talvez sei lá, só vão ficar meio confusas, não vão ligar aquele careca ali ao Saitama, mesmo que já tenham visto Saitama. Aí já outras pessoas que já conhecem Saitama vão com certeza ligar ele, né? No caso do Imperador Criança, o Imperador Criança conhece Saitama, mas não sabe da força dele, né? Ele pensa que o Saitama é só um classe B normal, mas então no caso acho que o Imperador Criança vai ser um novo personagem que a partir de agora vai conhecer a força do Saitama, né? Acho que ele vai levar esse momento bem a sério, não vai assim, deixar pra lá. E também outros personagens, os outros personagens que já sabem sobre a força do Saitama não vão ficar surpresos, né? E uma coisa que deve acontecer logo no próximo capítulo é o Blash aparecer aí pra poder coletar o poder de Deus que tá vazando nesse momento do Garou, né, pessoal? Eu gostaria muito que tivesse um reencontro apropriado entre Blash e Tatsumaki, mas acho que não, né? Acho que nesse momento ela ainda tá desmaiada. Ele só deve dar uma palavrinha ali com o Bang, com o Saitama, enfim, acho que não deve ter um reencontro entre esses dois, não. E minha nota pra esse capítulo é nota 10, eu dei nota 10 pra todos os capítulos dessa luta contra o Garou Cósmico. E pra mim já é a melhor luta da história dos mangás, pessoal. Agora eu só tô esperando que isso apareça no anime. E assim, mesmo que o novo estúdio de One Punch Man não seja lá essas coisas, eu tenho certeza que nessa luta eles vão caprichar, pessoal. Eu tô confiando nisso, eu tô confiando que essa luta no anime tem que ser perfeita. Então, agora é só o hype pra gente ver na terceira ou quarta temporada. Será que vai dar tempo de mostrar isso na terceira temporada? Acho que não, pessoal. Acho que a terceira temporada de One Punch Man deve terminar lá pra... quando a Psycho Orochi aparece. Acho que essa luta aí deve ficar pra quarta temporada. Acho que não vai dar tempo de mostrar isso na terceira, não. E no próximo capítulo acho que vai começar já o desfecho disso tudo, né? Eu também gosto de capítulos de desfecho, acho que depois de uma luta tão intensa é bom a gente ter capítulos mais quietinhos, né? Então vão ser 1 ou 2 capítulos de desfecho e acho que depois o Murata tem que tirar umas férias, né, pessoal? Assim, eu faço questão que o Murata tire férias porque ele merece, né? Se eu fosse o Oni, eu fazia era mandar o Murata tirar férias, porque ele merece muito. Acho que 1 mês de férias tá ótimo. Aí depois a gente já volta para o próximo arco de One Punch Man, que vai ser o arco das... Assim, dando um spoiler bem pequenininho mesmo, vai ser o arco das Irmãs Psíquicas, que vai focar um pouco na Fubuki e na Tatsumaki. E deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos, e também compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de One Punch Man, porque ajuda muito quando vocês compartilham, e eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima.